Fala, assombrados, eu sou o Matheus do blog assombrado.com.br e trago uma notícia para vocês. Eu vou falar do misterioso som que atormenta moradores de uma cidade lá no Canadá desde 2011 e ninguém consegue descobrir da onde vem. Solta a vinheta, Ana! Assombrados, eu sei que vocês adoram barulhos misteriosos. Sempre quando eu coloco vídeo no canal de barulhos inexplicáveis, o vídeo bomba. Esse mês aqui, esse ano, né, eu falei em fevereiro dos barulhos misteriosos de Forest Grove, também lá nos Estados Unidos, que estava atormentando as pessoas. Toquei o som para vocês ouvirem. E o som acabou misteriosamente. Tão quando surgiu, desapareceu misteriosamente. Eu já falei também dos barulhos misteriosos, né? Que são conhecidos como hum. No primeiro vídeo que eu gravei para esse canal, o Top 10 Mistérios do Mundo. Então é assim, por exemplo, você está em São Paulo, aí surgiu um barulho misterioso. Aí vai ficar conhecido como São Paulo hum. Então você vai ver, sempre tem sites da internet que catalogam todos esses barulhos que estão ocorrendo ao redor do mundo. Predominância nos Estados Unidos e na Inglaterra. No Brasil tem, Matheus? Tem diversos registros aí no YouTube, né? Várias cidades. Mas o mais famoso atualmente no Brasil, o barulho inexplicável mais famoso, é o da casa lá de Americana, né? Que um barulho está atormentando os moradores já faz tempo. Ele acontece de madrugada, de dia, não deixa a galera dormir. E é tão forte a pancada que tá caindo o reboco da sala da casa. E muitos de vocês ficam pedindo para eu falar mais sobre o assunto. Eu já fiz diversos vídeos, tá? Vou deixar links aqui na descrição para quem não tá sabendo. Muitos pedem... Matheus, e os barulhos de Americana? Não sabemos. A Ana tinha conseguido entrar em contato com o cara da casa. E a gente tava pensando em ir lá. Nós tínhamos uma viagem lá próxima e ir lá gravar. Só que ele falou o seguinte, que não pode mais fornecer informação nenhuma, porque a polícia assumiu o caso de vez e pediu sigilo total. Então nós só vamos ter alguma atualização sobre o caso de Americana quando a polícia concluir o caso. Enquanto não sabemos de Americana, assombrados, vamos conhecer esse caso aqui que acontece desde 2011 na cidade de Windsor, lá no Canadá. Moradores lá estão alucinados, já faz 5 anos que o barulho acontece e não descobrem de onde vem. Vamos saber mais sobre esse assunto. Windsor é uma cidade lá no Canadá, é a cidade mais meridional do país, ou seja, a cidade mais ao sul. Ela tem pouco mais de 200 mil habitantes e viveu durante muitas décadas da indústria automobilística. Pontos negativos. Ela está ali perto de Detroit, a vizinha, separada pelo rio Detroit. E como vocês já sabem, Detroit, que foi o símbolo americano de veículo, automobilismo, quebrou. A cidade está quebrada, ela está até caindo o número de habitantes. E está acontecendo mesmo em Windsor, que foi aí uma das cidades mais importantes do automobilismo para o Canadá. Também quebrou tudo que tinha lá e a cidade está praticamente quebrada. Quer outro ponto negativo? É uma das cidades mais poluídas do Canadá. A poluição das termoelétricas americanas são levadas para lá pelo vento. Então as pessoas lá têm muitas doenças respiratórias. Mas não se engane, a poluição de lá não chega nem perto da poluição que é, por exemplo, a cidade de São Paulo. Quer ponto positivo da cidade? Conhecido como Cidade das Rosas e uma das mais seguras do Canadá. A cidade tem 200 mil habitantes e ficou de 2009 a 2011, durante 27 meses, sem ocorrer um homicídio sequer ali. Tem mistério? Tem mistério também. Esse som começou a ser ouvido pelos moradores em 2011. O pessoal estava na cidade, começou a ouvir um barulho que pode ser descrito como um motor de caminhão na marcha lenta. Eles ligaram então para o departamento lá do Canadá, falando, o que é esse barulho? E a galera não sabia o que era. Escuta o barulho aí. Estranho, né? Pensou? Esse barulho demora horas, assombrados. É horas, ele não fica, ele aparece e some. Então, as autoridades canadenses, em 2011, durante julho e agosto, instalaram 4 sismógrafos ali na região de Windsor para ver se descobriam a origem desse barulho.
E o que eles descobriram foi o seguinte, que o barulho existe, ele está em 35 Hz, e que provavelmente vem de uma ilha chamada Zug Island, que fica ali numa cidade vizinha de Detroit. É como se fosse um bairro ali de Detroit, essa Zug Island. É uma ilha peculiar, artificial, onde estão instaladas as maiores empresas siderúrgicas dos Estados Unidos. A US Steel tá lá. É uma ilha totalmente privada, você não pode entrar lá, só com autorização. E ela é imensa, milhares de pessoas trabalham ali. Então, a galera já começou a suspeitar que esse barulho vinha de Zug Island. Mas a origem não pôde ser comprovada. A localização apontava para lá, mas o ponto exato, a origem, eles não sabiam. Então o barulho deu uma trégua e em janeiro de 2012 voltou com força total. Os moradores então da cidade começaram a entrar em contato com as autoridades. Não, vocês têm que fazer alguma coisa. Esse barulho aqui não dá não. Os quadros da minha casa estão vibrando. Meu bebê não consegue dormir. Ninguém faz nada. Esse barulho aí fica horas aí, esse barulho enchendo o nosso saco. E reclamaram com as autoridades. As autoridades falaram, então nós vamos entrar em contato com o pessoal lá da cidade de River Rouge, que é a cidade que a Zug Island faz parte, e ver o que pode ser feito. A cidade, então, de River Rouge virou e falou o seguinte: Meus amigos, a cidade está quebrada, a gente não tem dinheiro para nada. Você acha que nós vamos ter dinheiro para pagar uma investigação para tentar descobrir se o barulho é aqui por causa da cidadezinha de vocês, 200 mil habitantes? A gente não tem dinheiro, filho. E ó, isso daí é problema de vocês, não é problema nosso. Se vira! Isso enfureceu os canadenses, que convocaram uma reunião lá com as autoridades. E durante essa reunião, 22 mil pessoas ligaram lá para relatar problemas e cobrar alguma ação da autoridade canadense, do governo canadense. E só depois de um ano que o governo canadense resolveu fazer alguma coisa. Foi em janeiro de 2013. Ele financiou 2 estudos distintos feitos por universidades diferentes. E o assunto estava tão a sério lá que reportagens eram exibidas na televisão. O resultado do primeiro estudo saiu em junho de 2013 e o resultado foi inconclusivo. Os seus equipamentos, uma hora apontava para Zug Island, outra hora apontava para o centro de Windsor. Já o outro estudo se aprofundou um pouco mais e foi entregue só em janeiro de 2014. E ele dizia o seguinte: o barulho existe, não é histeria coletiva, esse barulho está atormentando realmente as pessoas e tudo aponta para Zug Island. Mas nós não sabemos a origem. Nós vamos chutar aqui que sejam os altos fornos das siderúrgicas, mas não podemos precisar com certeza. Agora, que é a coisa mais estranha? A mídia canadense só ficou sabendo desses 2 relatórios em maio de 2014, e mesmo assim uma versão resumida. E os cidadãos também só tiveram acesso a essa versão resumida. A versão completa dos 2 relatórios só as autoridades canadenses e norte-americanas tiveram acesso. E até hoje é assim. Se você está na postagem que está lá no blog, vai ter o link para você baixar os 2 relatórios completos, que foram lançados na rede em março de 2016 por um site clandestino. Então pode nem ser o relatório verdadeiro. Olha que estranho, assombrados. Por que será que as autoridades canadenses e americanas não liberariam o relatório dos 2 estudos, o relatório completo para as pessoas, para a população? Será que tem algo aí que está sendo escondido? O pessoal começou já a elaborar as mais diversas teorias, dizendo que era o HAARP, dizendo que poderia ser mas muita coisa mesmo. Isso abre leque aí para a teoria da conspiração, né? Então, durante o ano aí de 2015, parece que esse barulho deu uma trégua. Mas começou 2016 e o bicho começou a pegar. O barulho voltou com força total na cidade. E um dos moradores de lá, um homem chamado Mike, é um dos que mais sofrem, porque a casa dele é virada exatamente para frente da Zug Island. Então ele ouve esse barulho demais, ele dá entrevistas para TV, ele corre atrás buscando explicação. Inclusive ele disse que no dia 17 de abril de 2016 ocorreu o pior zumbido da história. Ele falou que foi numa intensidade inacreditável. E assim está até hoje, assombrados. Apesar de do governo canadense ter investido dinheiro, feito pesquisas,
pessoal tá aí há 5 anos estudando, tentando achar a localização ali em Zug Island, tudo aponta para lá, eles não podem cravar que é lá. Então o barulho persiste. As empresas, as siderúrgicas ali de Zug Island dizem o seguinte: temos convicção de que não são nossas empresas que estão fazendo esse barulho que está afetando os moradores das cidades canadenses. Portanto, não temos nada para fazer a esse respeito. E os moradores lá de Windsor estão ficando desesperados porque o barulho enche o saco. Assombrados, então deixa a sua opinião. A primeira coisa que eu quero saber: você moraria ali em Windsor? Você já viu que ali é uma das cidades mais poluídas do Canadá, que está quebrada, mas é uma das cidades mais seguras e uma das cidades mais bonitas. E tem esse mistério também, esse misterioso barulho. Depois, eu quero que você deixe nas opiniões. O que será esse barulho? Será que está vindo de Zug Island mesmo? Ou esse barulho é uma outra coisa que os relatórios acabaram descobrindo ali e o governo canadense e americano resolveu abafar o caso? Será que tem mais coisa aí oculta que não devemos saber? Deixa aí a sua opinião. Assombrados, até mais. .com.br, você não se inscreveu.